Pet. Boa noite, Tati. Cleide. Dragoniana, querida. Marisete. Adrite, boa noite. Sheila, boa noite. Tati, boa noite. Outra dragoniana querida. Vocês estão me escutando? Tá, o som tá bom? Tá picotando? Fala para mim aí, por favor. Tá bom o som? Sim? Então acho que hoje não temos interferências estelares, né? Apesar de que hoje o dia está um pouco denso, tá? Isso é porque o próprio planeta ele está recebendo uma energia muito densa mesmo dos acontecimentos que estão acontecendo aí tanto no Brasil, no sul do Brasil, na Europa, na Eurásia. Tem muitas coisas acontecendo e isso causou algumas mudanças frequenciais no planeta. Eu hoje, por exemplo, estou bem mole, estou bem mais denso, vontade de dormir o tempo todo, um pouco de alergia. Já fiz minha meditação, já entrei em sintonia, já estou bem melhor. Boa noite, VMPS, Dionel, Dione Fall, entrou, né? Boa noite, seja bem-vindo. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os dragonianos, né? As sementes estelares dragonianas. Boa noite, Leandro. E também o trabalho que é desenvolvido com os dragões divinais, né? São duas origens diferentes, mas que trabalham em conjunto. Cleide, está sentindo isso no corpo, né? Eu e o grupo também do Arrolux, todos nós hoje estamos um pouco lento, né? Como se trazendo um pouco de insegurança também, né? Isso é porque muitos de nós que trabalhamos também no lado sutil, nós fomos convocados também para fazer um trabalho mais voltado com alguns grupos, né, que sofreram aí devido às catástrofes que vêm ocorrendo. Todo ano tem esse tipo de catástrofe, então esse ano algumas pessoas foram convocadas para ajudar essas que estão já passaram para o outro lado, né, o lado das consciências espirituais. Então a gente também faz, algumas sementes estelares fazem um trabalho. Oi, Ana Rosa, minha querida, do nosso grupo. Adri, senti melancolia e dores no corpo, é verdade. Hoje eu senti um pouco de tristeza, me deu muita alergia. Eu, quando estou com o ambiente está muito denso, apesar de que aqui no Rio o dia está muito bonito, está um dia ensolarado, mas não é o dia, né? É o ambiente. A gente sente o ambiente quando ele está mais denso, porque dá muita vontade de dormir, a gente fica muito cansado, fica com desconfiança que tem alguma coisa no ar, e aqueles que não têm muita habilidade, muita entendimento sobre esse lado dimensional, fica meio achando que está sendo assediado por seres estelares, né? Está sendo obsediado por seres negativados, consciências espirituais negativadas, mas não é isso, é o ambiente mesmo que está passando por um processo de limpeza. Isso acontece, sempre vai acontecer. Aí tem dias que a gente está menos, né,
menos energético, mais energético. E aí eu recomendo a vocês a tomarem água, fazer no ambiente de trabalho fica mais pesado, isso mesmo, Leandro. Tá? A configuração derrotou o grupo Quimera. Tem uma vertente, né, que trabalha com as questões da Confederação Galáctica. A Cleide está dizendo aqui que eles combateram o grupo Quimera. Eles vão jogar pesado agora, né? Eu trabalho com uma outra vertente, que é um trabalho de cura, trabalho mais voltado para as questões energéticas, de comunicação com a Terra. Então, a nossa conexão não é uma conexão com os comandos galácticos que estão aí de proteção, fazendo contenção. Não, eu trabalho mais com as questões de cura, livramento, alívio. Então, o comando Arrolux está mais ligado a essa questão de fazer o despertamento das sementes estelares, né? Meu nome é Alect de Cian, para quem está começando e vindo hoje pela primeira vez. Eu sou terapeuta multidimensional, eu trabalho com terapia vibracional energética como terapeuta e também com terapia quântica multidimensional. Eu crio instrumentos multidimensionais, eu crio placas multidimensionais para cura. Então, dentro do Arrolux, a gente trabalha mais. Boa noite, Vivian. Boa noite, Thaís. A gente trabalha mais com voltado para para esse trabalho de cura, livramento e alívio, né? E também o despertamento das sementes estelares para a quinta dimensão, né? Para a entrada, para a ascensão à quinta dimensão. Então, o meu trabalho é mais voltado com as fotos, as pessoas enviam para o despertamento das sementes estelares, né? As pessoas enviam as fotos, eu faço uma análise da foto do jeito que é pedido, e ali eu envio para as pessoas a sua origem estelar, com mais voltado com a sua egrégora, a sua família estelar, e o trabalho todo do grupo Arrolux é para esse despertamento das sementes estelares, com o projeto que a gente está desenvolvendo, que eu vou pedir vocês para colocar, aí embaixo tem um íconezinho com uma interrogação, é só entrar e escrever lá a pergunta que vocês querem, porque fica melhor para eu poder responder, porque senão eu tenho que procurar aqui e eu não consigo direito, tá? Obrigado, Cleide. Cleide está dizendo que ama o meu trabalho. E aí a gente trabalha voltado, né, para as potencialidades das sementes estelares, trabalha com limpeza energética, com tudo isso. Então, cada grupo, né, os seres dizem que na Terra existem vários grupos e vários grupos trabalham com objetivos diferentes. E cada grupo ele tem o seu amparo aí, energético, vibracional, das suas egrégoras, né, das suas famílias estelares ali. Obrigado, Vivian. Obrigado, Vieira, pelo carinho, pelo reconhecimento. Então, esse trabalho, ele é um trabalho bem árduo, né? Agora, por exemplo, eles me deram a oportunidade, eu agradeço muito aos estelares, de criar um aparelho que é rudimentar, mas pelo menos a gente consegue entrar em contato audível com os seres estelares. Geralmente eles falam na língua deles e esse aparelho faz uma tradução na nossa língua. Então, a gente tem um grupo que a gente vai trabalhando esses áudios, né, escutando os áudios e se aprimorando no que eles estão querendo nos passar. E é muito interessante, porque as frases são muito legais, né? Hoje, por exemplo, veio uma frase, querido Alect, eu não tinha nem entendido isso, o pessoal do grupo que entendeu,
eles falando sobre isso, porque eu perguntei se eles tinham alguma mensagem, alguma palavra para deixar, né? E aí, em uma delas, vem meu querido Alex, em outra, seja bem-vindo. Então, nesse sentido, a gente vai trabalhando essas mensagens, porque eles dizem que vai ser um trabalho voltado mais para essa comunicação, né? Porque a própria quinta dimensão já facilita isso também. Fora isso, que são muitas coisas, né? Quero dizer também que a agenda de setembro ainda está quase fechando, acho que tem umas 2 vagas só para setembro, 2 ou 3, para a mesa Tanká, que é de limpeza profunda, onde faz uma limpeza atemporal, passado, presente e futuro, faz uma limpeza também de todos os fractais existenciais seus, né, que a sua consciência estelar e a sua consciência espiritual, porventura, criaram em outras existências e que tem uma ligação com esse fractal seu atual. Então, muitas energias negativas, muitos processos que foram criados nessas existências e que têm uma influência negativa nessa atual, eles são cortados, eles são diluídos, eles são trabalhados num período de 15 dias, que é o período que a mesa ela está em funcionamento. Depois de 15 dias, ela fica para sua vida toda, ela destitui tudo que está ali dentro, né? Tem tido muito êxito, as pessoas estão gostando muito desse trabalho. E tem o plano também de potencialidade, que é outro trabalho voltado mais para trazer à tona as questões voltadas para a missão, para as potencialidades da semente estelar, que às vezes, né, a gente esquece, chega aqui, não tem muita ligação com a sua família estelar e sua egrégora. Então, o nosso trabalho é fazer essa conexão de potencializar os fatores que implicam aquela semente estelar que ela trouxe como semente, né, com a sua origem, e também as questões de conexão entre família estelar e egrégora, que é um trabalho muito legal do Grupo Arrolux, da Ana Rosa, e também da Giânia Lima, que fazemos um trabalho muito ligado a essa questão das sementes estelares. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre os dragonianos, né? Primeiro, eu queria falar que os dragões, né, que contribuíram muito com a nossa cultura. Então, se a gente for ver nas mitologias e nos mitos, e até em algumas religiões, a gente vai encontrar a figura do dragão, né? Algumas vamos encontrar o dragão como um fator negativo, como um personagem que é ligado à negatividade. Em outros, a gente vai encontrar eles como positivos, como, por exemplo, os druidas, né? Se a gente pode falar um pouco dessa linha do tempo, né? A gente pode trazer um pouquinho uma religião que contribuiu muito com a figura do dragão, que foi os druidas, que tinha uma representação da potência masculina, do fator masculino dentro da magia telúrica. Então, essa religião, ela dominou ali a área da Europa por muito tempo, né? E ao decorrer do tempo, ela foi destituída por uma outra religião, que é o cristianismo, e a gente tem um marco muito forte desse aterramento mesmo do druida e o cristianismo, que é a figura que a gente tanto conhece de São Jorge matando o dragão, né? Na verdade, São Jorge, o simbolismo de São Jorge matando o dragão é a Igreja Católica destituindo o poder do dragão, que era o poder dos druidas naquela época. Interessante que uma vez eu fui numa loja aqui no Rio de Janeiro, uma loja bem famosa de imagens religiosas,
E nessa loja existia uma imagem de São Jorge matando um muçulmano. Incrível que pareça, era essa a imagem. Ele pegava uma lança e matava um homem vestido com as vestimentas muçulmanas. Isso dá a entender de que a religião, a religião católica, que sempre teve uma briga, né, uma disputa entre a questão muçulmana com os cristãos, estava representado ali na questão desse tipo de violência ali. Não estou dizendo isso na questão do catolicismo em si, não é isso. Eu estou dizendo no sentido histórico, no sentido simbólico das representações religiosas, né? Então os dragões, eles estiveram aqui presente desde que o planeta foi criado. Eles foram os grandes responsáveis, por exemplo, de constituir, de criar muitos lagos, as nossas montanhas, as nossas pedras. Eles contribuíram com o poder telúrico do fogo, né, que eles soltam no fogo, a constituição de muitos elementos da Terra e também marítimos. E os dragonianos, que são sementes estelares, né, que contribuíram, são estelares que contribuíram, né, as sementes somos nós. O dragoniano, que é o estelar, ele, na época em que o planeta também estava sendo refeito, ele veio depois dos dragões, eles contribuíram para a criação também, junto com os primordiais, que são seres que vieram para cá pela primeira vez, né, que são vários seres, são 12 seres primeiros, depois mais 12, são 24 origens que vieram para contribuir para a constituição do que nós somos como humanos. E de lá para cá, claro que teve grandes transformações até chegar ao humano que nós somos hoje. Mas no início, eles contribuíram, por exemplo, com as questões emocionais, com as questões que ligam às afetividades, a questão também dentro da potência, né, da mediunidade, que vem muito ligada à questão das consciências espirituais, a consciência espiritual que tem dentro da gente. Então eles fazem essa ligação do lado emocional nosso com as consciências, tanto a consciência estelar quanto a consciência humana, né, espiritual. Então, esses estelares, os dragões, né, e os dragonianos, que são duas espécies, duas origens diferentes, mas que vieram do mesmo planeta, eles vieram da constelação do Dragão. A constelação do Dragão, como qualquer outra constelação ou qualquer outro sistema planetário, ele tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo, porque o nosso universo, ele foi criado no sentido binário. Quando a gente fala de estelares, a gente não está falando dessa dualidade que existe em um corpo só, tá? Como o nosso, por exemplo. O ser humano, ele tem essa dualidade do bem e do mal dentro dele. Por quê? Porque seres positivos e outros seres negativos também contribuíram para a constituição do humano. Então a gente tem esses dois lados que são duais dentro de nós. Eles não, ou eles são positivos ou são negativos. Os seres positivos podem se tornar negativos, tá? E os seres que são positivos podem se tornar negativos. Aliás, os que são positivos não podem... É muito difícil um positivo se tornar negativo, tá? É mais fácil um negativo se tornar positivo. Quando a gente está falando dessas duas potências, positivo e negativo, depois eu vou responder as perguntas, tá bom? A gente está falando de questões de potencialidades e não de costumes e valores. Tá? Costumes e valores a gente
se remete aos seres humanos e não aos estelares. Por quê? Quando ele é negativo, ele vive na potencialidade do negativo. Ele não fica pensando, eu vou fazer isso, eu vou para o céu, eu vou para o inferno, se eu fizer mal a alguém, eu vou... Não, ele faz porque ele precisa dessa energia que está dentro da potencialidade negativa para ele poder sobreviver. Ele, como ele é um ser energético, ele precisa dessa energia do negativo para ele poder continuar na potencialidade dele, tá? Assim como os positivos. Então, os dragonianos e os dragões, eles vieram de um planeta chamado Dragônia. Na nossa língua, ela se chama Dragônia, tá? Mas é um outro nome que eu não consigo compreender. Até porque aquele instrumento que eu tinha falado anteriormente, que eu canalizei, nós conseguimos ter a linguagem dos dragonianos pela primeira vez para ser escutada, porque eu escuto eles muito na minha cabeça, mas ele é traduzido por um ser que trabalha comigo, que ele é um tipo de um diplomata, ele faz essa tradução na minha língua para que eu possa entender o que eles estão falando. E então, nesse aparelho que eu canalizei, dá para ver nitidamente como que a linguagem deles, que é bem complicado. Então, a palavra do planeta deles é uma palavra que eu, por exemplo, não conseguiria falar, né? Então, o mais próximo seria Dragônia. Em Dragônia existem ali as localidades onde vivem a origem dos dragonianos, que tem um corpo humanoide e características de dragão. Eles não têm cara de dragão, eles têm característica, pele que é tipo de dragão mesmo, tá? O rosto tem umas coisinhas assim, tipo uns chifrezinhos aqui, mas não são chifrezinhos, são tipo umas escamas grandes assim. Eles têm cabelo como nós, têm mãos, têm pés, eles andam como nós, e eles vivem nesse planeta, numa localidade que é próxima da localidade onde vivem esses dragões, que a gente pode chamar de Dragon, por exemplo, tá? E eles trabalham muito. Como Dragônia, eu sinto muito fortes energia e corpo forte. Então, a Cleide, que está no nosso grupo de dragonianos, ela fez uma canalização através do método, né, de apometria. Não, acho que não foi apometria, foi outro método, onde ela conseguiu, através da mensagem, trazer informações, né, trazer informações do planeta de Dragônia, que é muito interessante para a gente poder... Então, todos nós estamos estudando essas questões agora, trazendo à tona essas informações das origens estelares que até então a gente não tinha, por causa de várias interferências. Então, a gente tem muitos... através dos registros acásticos, isso mesmo, ela fez através dos registros acásticos, ela trouxe informações muito nítidas para a gente, apesar de que a primeira mensagem que ela fez veio com interferência, e aí eles me falaram que não era bem aquilo, passei para ela, ela foi lá, fez de novo o registro acástico e confirmou de uma outra forma. Então isso acontece, por quê? Porque quando a mensagem vem, ela pode vir com interferências mesmo, tá? Por causa que a gente está falando de energias, né? De vibrações. Então, voltando lá para Dragônia, Dragônia tem uma localidade onde existem os dragões, que é onde eles vivem, né? A cidade dele tem várias imagens de pedras, né? De rochas, com formatos de dragões e tudo. Eles são interdimensionais. Então, se os dragonianos quiserem sair da cidade, do planeta, para vir para outro planeta, quem faz esse trabalho são os dragões. Então, eles vêm com os dragões para fazer esse trabalho interdimensional.
Os dragões, eles são potências muito fortes, não existe dragoniano e nem dragões negativos. Eles vivem na parte positiva da constelação do dragão. Então, o planeta deles não é mais um planeta físico como o nosso. É um planeta totalmente, é um orbe, que ele é de pura energia. Então, o corpo deles, se você for acessar, você vai chegar lá e vai ver o corpo deles como o nosso. Como se tivessem físico, mas não são físicos. São totalmente energéticos, assim como os dragões. Os dragões, eles já vivem no nosso planeta há muitos anos. Se você olhar para o céu, se você for um sensitivo, se for uma pessoa que tem uma conexão com eles, você vai observar muitas vezes o formato de uma nuvem muito, mas muito similar a um dragão. Isso existe por quê? Por que isso acontece? Porque eles, no sentido telúrico, eles já existem, eles já estão entre nós. Então, pessoas muito sensíveis conseguem vê-los porque eles estão em outra dimensão. O nosso planeta, o nosso planeta é físico, o planeta Terra, mas em volta dele tem o planeta, eu tenho Gaia, que Gaia é o nosso planeta telúrico, é o nosso planeta energético, né? Então, dentro de Gaia, existe todos esses seres. A Miriam está falando que já viu os dragões. Eu já tirei muitas fotos de que são perfeitamente dragões. Eu tirei uma foto uma vez de um dragão que não tem como dizer que não era um dragão, porque era como se eu estivesse tirando foto de um dragão. Era o rosto totalmente de um dragão, e ele me chamou tanto a atenção que eu tive que tirar a foto dele. E botei no Instagram. Tenho também dentro das minhas canalizações energéticas, que eu faço a canalização com eles e peço que eles venham e se deixem tirar foto para que a gente trabalhe dentro do Arrolux a existência desses seres, para que as pessoas que têm dúvida, aquelas sementes estelares que ainda não acreditam que são sementes estelares, que acham que aquilo ali é algo manipulado. Então a gente traz, através das fotos, através da imagem, a existência deles. Claro que tem muita gente que não consegue ver. Tem pessoas que não conseguem nem enxergar a sua própria realidade, né? Então acha que você está vivendo num mundo que é só dele. Ele só consegue ver ele. Muitas vezes essa pessoa ainda está na segunda dimensão, né? Ele sabe da existência dele, sabe a existência do outro, mas não tem noção da existência do mundo. Então ele não tem essa conexão com o mundo. Então quando ele olha a imagem, Thaís está falando que só vê em projeções. Thaís tem até que ela me disse esses dias, né, que viu um dragãozinho azul próximo ao seu filhinho, ao seu bebezinho que estava doente. Naquele momento, aquele dragão, que era o dragão índigo, né, que ela entrou em contato comigo, que eu conversei com ela, aquele dragão estava ali acolhendo o filho dela. Provavelmente ele pode ser uma semente estelar dragoniana. Então, como é um bebê de um mês, né, de um ano, ele está sozinho, ele pode estar se sentindo sozinho. Então o dragão, ele estava ali acolhidinho, todo colhidinho, né, perto daquele bebê. Porque estava dando força, estava dando luz, proteção, dizendo para ele energeticamente, para que ele, mesmo que ele estivesse doente, para que ele ficasse na terra, que ele permanecesse na terra, porque muitos desistem de estar por causa do sofrimento. Então esses dragões, quando eles têm uma ligação com essas sementes estelares, eles trabalham nesse sentido. A Cleide está dizendo que eu vi a chegada do dragão arco-íris em Fortaleza. A Cleide, ela tem um guardião, o dragão que é o dragão do arco-íris, que trabalha com todos os elementos da natureza.
Então, eles são muito fortes, são muito energéticos, tá? E quando você é um dragão, né, quando você é uma dragoniana, você precisa dominar, tá, como você deve trabalhar com esse dragão, porque senão ele te domina. Não é porque ele quer te dominar, porque a energia dele é muito diferente da sua. Então, por exemplo, eu tenho na minha egrégora 2 dragões. Eu tenho um dragão vermelho, que é um dragão que me protege e que trabalha comigo, e tem um fractal meu, que é um dragão de 2 cabeças. Eu, quando era mais novo, quando ficava com muito ódio, brigava com alguém me fazia mal, eu nunca desejei mal à pessoa, mas eu via que a pessoa, às vezes, entrava num sentido de convulsão, ou acontecia alguma coisa com aquela pessoa. Por quê? Porque ele pegava a minha dor, né, o meu sofrimento, e se vingava na pessoa. Até eu descobrir isso, eu tive que dominá-lo, tive que doutriná-lo, né, conversando mesmo com ele, como se a gente faz isso com os animais, como a gente faz isso com nossos filhos, né, conversando com ele para ele poder entender que não era assim, que as pessoas são assim, dessa forma, e que quando a gente faz isso, essa energia pode se converter em outra energia ruim para a gente mesmo, para a terra e tudo mais, né? E aí foi indo, e ele foi melhorando isso, porque ele era a ponto dele crescer, e aí era guerra no bairro, era confusão, na minha casa era confusão em tudo quanto é lugar, e a gente não sabia o que estava acontecendo. Uma coisa é quando um dragão trabalha com você, tá? Outra coisa, por exemplo, vermelho. Outra coisa é quando é um fractal seu. Ele tem uma ligação com você. Lembra que eu falei? A nossa consciência estelar e a nossa consciência espiritual, eles também produziram outros fractais em outras existências. Então, esses fractais, ele tem uma ligação conosco nessa vida, né? Nesse fractal. Assim que, por exemplo, quando o Alexandre, né, morrer, o Alect, que é o fractal, ele vai ter uma ligação com os outros fractais, e quando a minha consciência estelar e a minha consciência humana estiver em outro corpo e produzir outro fractal, o Alect vai ter contato com esse outro fractal que foi construindo. Então, segundo eles, é essa a lei dos fractais. A questão dos dragonianos, então são sementes que têm uma potencialidade muito grande, uma sensibilidade muito grande à flor da pele. A Thaís está perguntando, existe da cor do pôr do sol de outono, aquele meio alaranjado, vermelho? Existe. Existe de todas as cores, tá? Por quê? Porque as cores denotam sentimento, emoções. Cada cor é como se fossem tons de música, né? Letras, né? Os tons das músicas. É igual a cor, né? A cor, ela incide no nosso corpo, ela incide na nossa energia, no nosso campo energético, na nossa aura, assim como cada um tem o conhecimento da nomenclatura. Eu trabalho com a questão energética, então eu falo campo vibracional, né? O campo vibracional daquela pessoa tem uma cor específica, né? E assim como os dragões. E eles vão atuar muito dentro dessa cor, dessa ressonância dessa cor, tá? Então, voltando, os dragonianos são pessoas que têm uma habilidade muito forte no sentido mesmo energético. Eles sentem, às vezes, o que as pessoas sentem, eles sabem, geralmente, o que as pessoas estão sentindo, porque o campo energético dos dragonianos são amplos, são campos ressoantes. Então, enquanto tem alguns campos energéticos que têm 1 metro, vamos dizer que o campo energético dos dragonianos chega a
a 5 metros, a 10 metros, a quase 1 quilômetro de distância, ele pode sentir a energia de uma outra pessoa. Então, por isso, geralmente, ele sabe, às vezes, quem vai chegar na casa dele. Não precisa nem dizer para ele, porque ele já sentiu que aquela pessoa está ali. É tipo um animal que sente, né? Não estou comparando o animal. Estou dizendo que os animais, eles têm uma energia tão fabulosa, eles são tão mais desenvolvidos que nós, que ele já pressente por causa dessa onda vibracional que vai e volta, trazendo informações. A Cleide está dizendo que ela tem a marca do dragão na testa, e algumas pessoas têm a marca mesmo do dragão da testa. Sim, com certeza. Então, os dragões, eles trabalham associando o seu trabalho, né, com os dragonianos, porque eles têm uma energia muito parecida. A ressonância deles são muito, muito parecidas, né? Geralmente, quando, por exemplo, tem pessoas, tem canalizadores que falam em nome dos dragonianos e dos dragões, eles me pedem, geralmente eles me pedem para entrar na live da pessoa, e aí eu tô vendo, de repente eles me pedem para printar a live, eu printo a live para ver, porque eles querem provar, querem saber se, querem mostrar para mim que essa pessoa trabalha ou não com os dragonianos e os dragões. E geralmente eles mandam mensagem para essas pessoas, tá? Como, não é bem assim que ele está falando, vai lá, diz para ele isso, mostra a foto de como nós não somos daquela forma que ele está retratando, né, que ele está ali modificando a verdadeira forma dos dragões com as questões religiosas. E aí eu fico muito sem graça de fazer isso, porque não é o meu papel criticar o trabalho das outras pessoas, porque cada um tem o seu entendimento consciencial, através do seu processo cognitivo. Tá? Tudo é o cérebro. Se um canalizador ele não tem informações necessárias de canalização, né, telúrica, para poder passar uma informação, ele vai procurar dentro da sociedade, os conceitos que ele vai tentar entender. Então ele pega muito conceitos religiosos para poder interpretar algumas questões em relação aos dragões. E eles não gostam muito de quando isso acontece, tá? Quando você mistura dragão com Exu, com isso, com aquilo. Por que isso? Porque se a gente for lá na nossa cultura, a gente vai ver que os dragões, como ele tem um valor simbólico com a nossa cultura, com as questões do masculino, das guerras, né? Então a gente vai ver os dragões do Império, né? A gente vai ver os dragões guardiões do Império. Isso tudo são resquícios da cultura. Então as pessoas associam, né, o trabalho dos guardiões, né, aqueles que protegem a Terra, com os dragões, que são seres virginais, divinais, né, que vieram aqui para contribuir com a construção da Terra. E eles não gostam de ser comparados com divinos, divino no sentido de deuses, tá? Eles não gostam disso porque eles não são dessa forma, eles trabalham com a forma mais tecnológica possível. Os dragonianos também fazem um trabalho mais voltado com as questões tecnológicas. Então, eu fico meio sem graça e geralmente eu tento não fazer isso, tá? Às vezes, uma pessoa tá lá falando dos dragões e tudo, aí eu tiro foto, porque eles aparecem para mim, eu printo a tela, o dragão tá lá, e eu mando para a pessoa, e a pessoa fica encantada, porque ele tá lá. Se a pessoa tá falando nele, é porque eles deram essa autorização para você falar deles. Mas aí, quando acontecem muitas interferências, é porque essas interferências estão misturando a força deles com outras forças
que é a questão das crenças limitantes e assim por diante. E aí eles agem mesmo. Eu, por exemplo, para estar aqui falando em nome dos dragonianos, em nome dos dragões, eu fiz meu ancoramento, eu pedi permissão. Hoje, por exemplo, aconteceu um negócio aqui em casa de quase que eu fui fazer um doce, pegou fogo no doce, então eles estão aqui, mas eles me pedem para que eu tenha a centralidade, porque eles são muito sérios, para falar sobre os dragonianos e os dragões. Então tem todo esse lance, né, que é a energia deles, que não chega nem, nós não chegamos nem à potência da energia telúrica deles. Eles conseguem graduar a energia, às vezes, para chegar perto de nós. Quando eu entro em contato, por exemplo, nós temos um dragão, que é o dragão dourado, que trabalha com o Arrolux. Então, quando o dragão dourado ele vem para entrar em contato comigo numa canalização estelar, né, uma canalização energética, que é quando eu estou fazendo a meditação para trabalhar com as fotos daquele dia, às vezes eu entro em colapso emocional, porque eles estão muito próximos, e aí a minha egrégora pede para ele se distanciar um pouco, porque eu entro em colapso mesmo. O meu corpo não consegue suportar a energia deles, porque é muita energia. Eles estão numa dimensão muito maior do que a nossa, né? Então, quanto mais... E como se entra em contato com o dragão? Através do amor incondicional. É a única fonte que você consegue se comunicar com eles verdadeiramente. Se você não sabe trabalhar com amor incondicional, eles não entram em contato com você, tá? Se tem uma pessoa que fala com a palavra, tá falando em nome dos dragões, e não sabe trabalhar com o amor incondicional, eles não estão trabalhando com essa pessoa. Por quê? Porque é a única fonte que liga a energia deles é o amor incondicional. A gente não está falando de amor romântico, tá? A gente está falando de amor incondicional. É aquele amor que talvez seja muito incompreensível ainda para as mentes humanas. Então, para eles, quando você está numa meditação e você canaliza o amor incondicional, né? E quanto mais amor incondicional você está, às vezes você também entra em colapso, porque o amor é uma energia fortíssima, aí ele te escuta e você começa a mentalizar e pedir o que ele quer, né? O que você quer comunicar com ele, porque senão ele não te escuta, porque é ressonância, é coração para coração. Ele se comunica através do coração, né? A força do coração. Sim, quando eles estão perto, sente muito calor, muita tremedeira, é verdade, porque a energia é muito diferente da nossa, né? Se você começa a trabalhar com essa energia, você tem mais facilidade. Eu, por exemplo, eu já trabalhei tanto a minha energia que hoje eu já recebi a 7ª dimensão. Então, hoje eu consigo mais me comunicar facilmente com eles no sentido da canalização estelar ou na canalização energética. Então, por exemplo, teve uma moça que ela ia entrar em contato comigo antes, eu dormindo, eu senti a presença deles dentro da minha casa, né? Aí, uma ventania imensa dentro de casa, as janelas todas fechadas, e aí eu senti a presença do dragão, e o dragão veio, circulou toda a minha energia assim para ver quem eu era, porque talvez ele não me conhecia, e aí ele foi embora. Aí no dia seguinte eu fui ver uma mensagem de uma pessoa que era dragoniana e que queria falar comigo sobre algumas questões sobre os dragões. Então eles se comunicam assim, quando eles são daquela pessoa, eles são leais, totalmente leais, eles não deixam ninguém chegar perto deles, né, dos protetores deles, né? Então eles são muito fortes. Nós temos uma dragoniana no grupo, que é a Giânia, e a Giânia, hoje eu queria muito que ela participasse, mas ela teve um problema, e a experiência que ela tem
com os dragões são fantásticas, né? Eles aparecem, ela tira foto, ela manda para mim, eu faço a canalização, eles estão lá perfeitinho perto dela fazendo esse trabalho de limpeza, né? Porque ela é uma terapeuta multidimensional, então quântica, então ela trabalha com eles fazendo limpeza, cura, livramento, né? Assim como eu também faço com os meus. Então, esse trabalho dos dragões são essenciais, porque eles sabem trabalhar como ninguém, né? E os dragonianos também. Então, eles usam os dragonianos aqui, as sementes estelares dragonianas. Temos que diferenciar quem é semente estelar, somos nós, humanos. Estelares são os seres que compõem a via estelar. A Thaís está dizendo: o quarto do UTI do meu menino é uma paz, uma energia boa. Certeza que tem energia deles lá também, com certeza. O dragão índigo, ele traz essa paz, ele traz essa serenidade, ele traz essa certeza de que tudo vai dar certo. Ele tem uma energia muito sutil, sabe? De abordar, de trazer a confiança, a segurança. Talvez seja por isso que o bebezinho estava ali, quietinho, e ele ali bem acoplado, né, à energia dele. Então, o trabalho dos dragões, eles são essenciais. Qualquer pessoa pode trabalhar com os dragões, tá? Qualquer semente estelar que tenha o seu processo desenvolvido para trabalhar com eles. Não precisa ser dragoniano. Você pode ser uma semente estelar felina, como eu sou felino híbrido, e eu trabalho com os dragões, né? Assim como eu trabalho com os pleidianos, com os arcturianos, que fazem um trabalho fantástico de limpeza energética, dos nerks, né, que são esses seres agora que foram revelados pelo México, mas que a gente já conhecia eles há muito tempo aqui no Arrolux. Eles já trabalham conosco há muito tempo. Se você for lá e ver as fotos que aparecem os rostinhos deles e pegar a foto do mexicano do fóssil, você vai ver uma similaridade muito forte, muito igual a deles. Então, a transcomunicação está além, está na frente, muito mais à frente do que a ufologia, a antropologia, querendo trazer, né? É importante, muito importante, não estou dizendo que não seja importante, muito importante a gente saber que realmente esses seres existiram entre nós, que estão lá, mas eu acho que o trabalho da transcomunicação com a ufologia, com a antropologia, seria essencial, assim como hoje já se trabalha a espiritualidade e a medicina e outras fontes dentro da ciência, né? Espero que um dia isso aconteça. Então, pessoal, os dragonianos são sementes, né, que já vem aí trabalhando. Muita gente não conhece os dragonianos, não tem informações sobre os dragonianos. Por quê? Porque os dragonianos, por muito tempo, pela falta de informação, eles foram associados aos draconianos. Os draconianos, com ser de casa, são outros seres, são seres negativados, que estão na nossa sociedade através da energia do poder, do controle e tudo mais que a gente sabe aí. Mas os dragonianos são totalmente, apesar deles também virem da constelação do dragão, só que esse povo, eles estão do lado negativo da constelação do dragão e os dragonianos do lado positivo, como por exemplo no nosso sistema solar nós temos planetas positivos e planetas negativos. O nosso planeta ainda é um planeta negativo, mas tem outros planetas que são positivos, né? Eu achei que fosse a Arcturiana até consultar com você. Eu achei que fosse semente arcturiana, até fazer a Tatiana achava que era uma semente arcturiana e ela descobriu na canalização estelar que eu fiz para ela que ela era uma dragoniana. Muitas pessoas acreditam. Uma vez eu fiz de um rapaz que ele também achava que era um felino, e aí na foto o eu fractal dele
apareceu muitas características dos dragões, do dragão, não tinha como contestar. E aí eu falei, olha, não tem nem como contestar que você não é um dragoniano. Aí, ó, você pode observar as características do seu fractal. E aí, quando ele viu, ele se assustou. Ele falou, realmente não tem como. Eu falei, então você é um dragoniano. Você não é um felino. Você pode ter um fractal felino, mas você é um dragoniano. E muitas pessoas também, né, chegam a mim achando que é mas através das fotos dá para ver que é outra pessoa completamente, é outra origem. Mas isso acontece mesmo. Então, e aí precisa desenvolver esse lado dragoniano, esse lado que é da sua origem dentro da proposta estelar. Né? Porque a consciência espiritual ela já está estimulada desde que a gente chegou no planeta, por causa das religiões, por causa das questões que envolvem esse lado espiritual. Mas o lado estelar está lá, dormindo, né? Precisa de um despertamento, por isso que a gente fala de despertamento. Então, hoje, com a entrada da quinta dimensão, a gente vai começar a ter mais informações dessas origens, através das canalizações, dos registros acásticos e tudo mais, com mais precisão e menos interferências de crenças, de religiões dentro das propostas estelares. Por exemplo, tem muita gente que não sabe, mas como que uma pessoa que faz o bem, faz caridade, faz lives né, sorrindo, a gente super alegre, super legal, você sente no olhar da pessoa que a pessoa tem uma energia positiva, mas aí você vai lá, faz a canalização e você vê que aquela pessoa está cheia de seres negativados em volta dela. Como que isso acontece? Se essa pessoa é positiva e esses seres estão ali do lado dela. Porque uma coisa é a questão da espiritualidade, da energia da consciência espiritual, que é completamente diferente. E outro são os estelares. Se você não tem noção de que você não tem noção do trabalho que você tem que desenvolver como estelar, você não faz os seus ancoramentos como estelar, você não usa as suas potências estelares, né? Esse ser estelar que está ali, negativado, ele vai continuar ali sem que você perceba e vai te usar dentro das propostas que ele precisa para se alimentar, para continuar existindo aqui conosco. Então, precisa-se ter consciência do que é estelar e do que é espiritual para que você possa saber lidar com essas duas potências que são completamente diferentes. Agora eu vou responder as perguntas. Vamos lá, Cleide. E é por isso aparecem outros fracassos como sendo de outros planetas? Eu não entendi aqui. Porque na hora que eu estava falando, você estava perguntando, né, Cleide? Alex, é possível uma semente dragoniana fazer um período de adaptação em outro planeta? Sim, os dragonianos eles podem trabalhar em outras localidades, em outros planetas, em outras orbes, em outros sistemas. Acontece que existem vários sistemas, como é que se diz? Vários universos, tá? Nós temos o universo, temos o hiperuniverso, temos o mega-universo e temos um outro universo e assim por diante. Então, tem seres que não conseguem passar de um universo para outro. Tá? Agora, ele pode trabalhar dentro daquele universo ali em outros planetas fazendo missões, pode sim. Então, a Miriam pergunta, então, eu fiz uma canalização falando, veio uma mensagem, era forte, senti força e tremedeira. Quando você lida com os dragões, você tem essas questões sim, você tem que dominar através da energia do amor incondicional. Enquanto você não consegue dominar isso, né, com o seu próprio ego, com as questões que você tem do seu dia a dia, com a questão do amor incondicional, com a questão da compaixão, da gratidão, da questão da misericórdia, eles têm dificuldade e aí ocorrem as interferências, tá? Esses dragões têm relação com o Kim do calendário maia, sou o dragão galáctico vermelho. Adrit, eu também sou dragão galáctico vermelho. Não, sou dragão cristal vermelho.
vermelho cristal ou cristal vermelho. Cristal vermelho, né? O meu Kim é 181. Tem ligação também, tá? Todo tipo, porque os dragões também tiveram lá na cultura dos maias, né? Assim como dos astecas e de todas as outras civilizações da Terra, que eles foram adorados, foram estudados, eles contribuíram também. Muitas civilizações tiveram contato com eles, assim como os dragonianos, tá? Tem sim. O plano de potencialidade também faz a limpeza multidimensional. O plano de potencialidade ele vai trabalhar com a potencialidade. Ele faz uma limpeza, mas ele não faz uma limpeza como a limpeza energética da mesa Tanka. Eu uso a mesa Tanka para fazer a potencialidade e para fazer a limpeza profunda. Quando a limpeza profunda é diferente da potencialidade. Na potencialidade, eu sinto a energia muito mais forte do que da limpeza. Porque da limpeza você vai fazer limpeza, somente limpeza. E da potencialidade eu faço outras coisas que é para potencializar todo o sistema da estelar que a pessoa tem, que a pessoa trouxe e que muitas vezes ela não tem ainda conexão, né, por falta desse despertamento, tá? Como se inscrever nessa mesa? Então, a mesa você vai me conectar, pode ser pelo Instagram ou pelo WhatsApp, e eu vou ver a agenda para você. Marco o dia, e naquele dia eu vou falar para você para que você mentalize um comando. Né? E esse comando é a sua ligação energética comigo. Como a gente está falando de multidimensionalidade, a multidimensionalidade está para além do tempo e do espaço. Então, quando você pensa nesse comando, eu também penso no comando, nós nos ligamos e aí eu faço a mesa, tá? O que você acha sobre transcomunicação instrumental? Eu acho fabuloso VMPS. Eu acho que o futuro da comunicação com os seres energético, telúrico, vibracional, os seres dimensionais, astrais, mônadicos, é o futuro. Tá? O futuro para que um dia a gente possa ter comunicação, sim, com o lado das consciências espirituais e da consciência estelar. E hoje eu trago a transcomunicação rudimentar. Por que rudimentar? Porque eu trabalho com as questões bem rudimentar mesmo, tá? Papel, água, vapor, alumínio, a caixa de o transcomunicador é bem rudimentar também, porque eles dizem que não é difícil entrar em contato com eles. Basta você querer fazer essa conexão da sua intuição com eles através de um instrumento. Eles precisam ter algo entre eles e você, que são esses materiais que você disponibiliza. Tá? Claro que se você tiver uma transcomunicação instrumental, de instrumento de potência, você vai ter uma comunicação muito mais rápido. Né? Agora, qual o objetivo disso? O principal é o objetivo que você está levando para se ter a comunicação. Né? Porque se a gente vê, os grandes cientistas conseguiram descobrir várias coisas importantes para a ciência, mas isso foi utilizado para quê? Muitas vezes para criar bomba atômica, para criar isso, para criar aquilo. Então eles têm muito cuidado com isso. A questão não é se você tem muita tecnologia ou pouca tecnologia. É qual a intuição que você está utilizando aquele instrumento. E aí, se você está utilizando madeira, se você está utilizando água, vapor, eles vão se comunicar com você por causa da sua intuição, por causa do seu objetivo, porque eles estão atemporal, entende? Então, a transcomunicação, ela traz para a gente que está numa cultura ainda muito racional, né? Muito racionalista, no sentido do positivismo cartesiano, ela traz essa materialidade, esse fator, esse fato, né?
para que a gente possa compreender a existência desses seres que a gente muitas vezes não vê, mas sente. Tá? O que devo fazer para saber qual a minha semente estelar? Então, Sônia, você precisa fazer uma canalização estelar. Entre em contato comigo, que eu vou mandar para você o meu contato do WhatsApp, para que eu possa te mandar a introdução de como você pode fazer para mandar para mim as fotos, para eu poder fazer a sua canalização estelar. Só assim eu consigo ver sua origem estelar, tá? A Cleide, e por isso parece que outros fracassos como sendo de outros planetas. É possível. Ah, não, tá. Acho que acabou as perguntas, não, né? O Leandro, ele fala assim: uma vez acordei com uma voz robótica na cabeça. Você pode falar algo sobre isso? Então, acontece que existem muitos mecanismos que são utilizados no sentido dimensional para controlar pessoas. Tá? Então, tem mecanismo como capacete, chips, entre outros, que eu chamo de instrumento de apreensão, tecnologias de apreensão. Tá? São chips, são outros mecanismos que eles utilizam o lado negativo. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, a mesa Tancar, muitas pessoas me dizem assim, eu senti um pouquinho de dor de cabeça. Por quê? Aí depois ela não sente mais. Porque na hora, a mesa vai cortar todas as tecnologias de apreensão. Ela vai destituir tudo que estava ali te controlando. Tá? Então, é como se tirasse aquilo de você e você, porque aquilo estava produzindo uma enzima, uma energia para você de satisfação, de várias coisas. Quando tira, você sente a dor de cabeça. A mesma coisa que se você tirar alguma coisa que você estava ali no seu corpo, você vai sentir, né? Às vezes você está tão viciado no que ele está te dando que você tem até um sentido de você sente a vontade de ter aquilo de novo, né? Agora não me veio a palavra, né? Quando você tem, você está é como se você estivesse usando uma droga, abstinência. Você sente essa abstinência às vezes, tá? Então, a mesa Tancar, ela tem essa possibilidade de fazer essa limpeza profunda. E as palavras, às vezes, quando você escuta alguma coisa dormindo roboticamente, pode ser essas tecnologias de apreensão que eles estão utilizando aí para poder... tenham muito cuidado, por exemplo, tá? Com meditações, como que se diz, manipuladas, não, direcionadas. Tá? Quando você vê assim, alguém que você não conhece, que muitas pessoas dizem que conhece, mas aí primeiro você vai procurar quem é aquela pessoa, tá? E está fazendo meditação direcionada, aquilo ali muitas vezes tem mensagem subliminar que você não sabe. E essas mensagens subliminares, eles vão concatenando o seu cérebro sem que você perceba. E aí, às vezes, você está com medo sem saber por que você tem medo, você está ansioso sem saber por que você está nessa ansiedade, você... às vezes quer uma coisa e você não consegue obter porque aquilo está te controlando para você ter mais medo, mais interrupção na sua vida e tudo mais. Então, tem que ter muito cuidado com o seu nome completo para quem você dá, tá? E data de nascimento. Não dê para qualquer um. Se você não sabe o trabalho dele, procura saber o trabalho dessa pessoa, procura entrar em contato com pessoas que já fizeram um trabalho com aquela pessoa, para que você não venha a ter problemas no seu lado dimensional. Porque por exemplo, eu quando faço o paper ilustrativo, eu faço o paper com o nome dela espelhado para dessa dimensão e a dimensão de lá. Então, na outra dimensão, você também é reconhecido pelo seu nome.
E você, ao ser reconhecido pelo seu nome, quando você, por exemplo, está sendo manipulado pelo outro lado, os seres também podem te reconhecer pelo seu nome. Você pode falar o seu nome do outro lado e eles vão te escutar. Outra coisa muito legal que muitas pessoas não sabem e que eu já falei aqui em algumas outras lives, quando você sofre algum tipo de... Você está sofrendo esse tipo de coisa, Leandro, que você falou de manipulação, né, que está escutando vozes e tudo, compra uma pulseira de cobre, como essa aqui que eu estou usando, ó. Essa de cobre, ela tem que ter, não sei se vocês vão ver aqui, ó, tá vendo? Ímãs. Isso impedem eles de, quando você está dormindo, eles te manipularem, tá? Então eu tive uma experiência muito interessante. Como eu sou muito teimoso, eu sou uma pessoa muito teimosa, né? Porque eu sou um felino híbrido. Então o felino híbrido ele é muito objetivo, ele é muito racional e tudo mais. Teve uma vez, eles me pediram para utilizar isso aqui toda vez que eu fosse dormir, porque eu tinha muitos pesadelos e eles conseguiam me controlar. E aí um dia eu tirei, incomodado, eu tirei, botei assim na minha cômoda e fui dormir. Eu tive um pesadelo que eu gritava, porque eu vi o ser em cima de mim, na minha cara, assim, e eu acordei apavorado, e aí na hora eles vieram assim na minha cabeça: eu não falei para você dormir com a pulseira? E aí eu, teimoso, né, botei a pulseira, voltei a dormir, aí eu dormi calmamente. Olha, pessoal, de novo, deu uma travada aqui, eu fui falar desses seres, olha, deu uma travada, não consegui mais, não estou conseguindo mais ver ninguém falar mais nada. Então, vou terminar a live. Agradeço imensamente todos que estiveram aqui comigo até essa hora. Tenham uma boa noite para vocês, um bom sábado, um bom domingo, uma boa semana. Que os dragonianos te iluminem, que os dragões estejam na vida de vocês, dando muita força, muita luz, muita paz, muito direcionamento de vida, né? Muita saúde, muito sucesso, muita prosperidade, abundância, que é o trabalho que eles vêm nos auxiliando aqui para que a gente cada vez mais perceba o quanto nós também, como sementes estelares, somos fortes e podemos vencer os nossos desafios da realidade virtual. Então, Arrolux para todos, para todas, para todas. Arrolux significa, em siriano, salve a luz do conhecimento. Eles dizem que só o conhecimento salvará a humanidade. Então, boa noite e até a próxima live, pelo amor da luz.